Então, agora a gente vai falar sobre os 7 sintomas que eu tive quando eu comecei a ter os sintomas do TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Na verdade, eu vou dar 8 aqui, vou dar um bônus. Então, eu comecei como se eu estivesse me desligando da vida. Era como se as coisas tivessem perdido a importância, tivessem, assim, não tinha mais interesse nas coisas, na vida. Eu fui me desligando das coisas que eu gostava de fazer. Enfim, um outro sintoma que foi bem difícil, não só para mim, mas eu tenho certeza que para os meus filhos foi extremamente difícil, foi o afastamento emocional deles. Eu não conseguia mais me conectar do jeito que eu sempre me conectei com eles, porque meus filhos sempre foram a minha vida, desde que eles nasceram. Eu sei que toda mãe também tem esse sentimento, porque os filhos da gente são uma extensão da gente, a gente morreria por eles, né? Mas isso tinha muito mais a ver com o medo que eu representava na minha cabeça de pessoa com TEPT, estando próxima a eles, né? Porque eu achava que eu era um risco para eles estarem perto de mim. Podia acontecer tudo aquilo de novo, então é melhor eles estarem longe. Então eu acabei me afastando e tal, emocionalmente. Não era mais a mãe que eu fui, né? E eu sei que eles sofreram, porque eles sentiram isso também. E junto com isso, né, com eles, me afastando deles, eu também me afastei dos meus amigos. O que também foi ruim para eles, né? Porque a gente se conecta com as pessoas convivem com a gente, então estar distante de pessoas, de amigos e tal, foi acontecendo, porque eu não tinha mais vontade de telefonar. Para mim, estar perto das pessoas me consumia emocionalmente muito, porque eu precisava estar sempre atenta aos riscos, às possibilidades de que, né, alguma coisa acontecesse de novo. Então, de fato, eu preferia não estar perto das pessoas. E assim eu fui me afastando de pessoas queridas. Então, o que acontecia de vez em quando? De vez em quando, sim. Em alguma situação do dia, acontecia um gatilho e eu entrava em estado de alerta. E aquela tensão absurda, né? Porque eu tinha que fugir. Se acontecesse de novo aquilo, eu tinha que sair correndo ou eu teria que lutar. Não foi o que eu fiz no dia. No dia eu saí correndo feito uma louca. Mas foi bem difícil, então. Adrenalina e tudo mais é uma coisa que, né? Que é desgastante. Então, ficar com aquele estado de cara, eu vou ter que fugir a qualquer momento. É uma coisa que desgasta, assim, né? Então, qualquer coisa que acontecia, que me lembrava daquela situação, pá! Eu entrava naquele estado horroroso. E uma outra coisa, né, que sempre acontecia, assim, era eu me sentir culpada por eu estar distante dos meus filhos,
por eu não estar vivendo como eu gostaria de viver, não estar mais conectada comigo mesma, porque eu ficava tensa quando eu tinha um flashback, porque eu estava me afastando dos meus amigos. Então tudo isso me gerava muita culpa. E a culpa é assim um veneno, né, emocional. É realmente algo péssimo que a gente não deve ter. Mas eu sentia a culpa. Então era outro peso, né? Além de tudo isso que eu já falei, era mais a culpa. E a culpa eu tinha que conviver por muito tempo. E ela, quando a gente se sente culpado, a gente acaba que a gente também entra num processo de autossabotagem. Então, mesmo que acontecesse uma situação bacana, legal, que pudesse ser bacana e legal para mim, como eu estava me sentindo culpada, o que eu fazia? Eu me auto-sabotava. Eu não permitia que coisas boas acontecessem comigo. Dá para acreditar? Pois é, mas esse é o processo. E então, o que aconteceu? Eu fui ficando apática. Apática. Sim, tinha uma coisa para fazer e eu ficava olhando, pensando, ensaiando. Eu não fazia nada. Fora alguns sintomas físicos mesmo que aconteceram, que também me deixavam, que colaboraram com essa apatia e essa inação diante das coisas, das situações, né? E uma outra coisa também que certamente está relacionada a todo esse estado emocional de transtorno de estresse pós-traumático foi a insônia. Eu tinha dificuldade de dormir, e quando dormia um pouco, mas logo acordava. E aí eu ficava rolando na cama, não conseguia dormir, não tinha paz para dormir. E eu, olha, vou falar, eu sempre fui aquele tipo de pessoa que deita e dorme, assim, né? Não fica rolando. Mas por conta de tudo isso, eu acabei tendo essa insônia. E a consequência de todo esse quadro emocional afetou demais o meu físico, né? Então, assim, o TEPT, ele precisa ser tratado e é muito difícil, quando não se trata, conviver com todos os sintomas e as consequências desses sintomas emocionais. Mas então me conta aqui, você já sentiu essas coisas? Você já passou por algum trauma, assim, uma mudança repentina, uma perda de um ente querido de uma maneira inesperada, um acidente que fez você pensar que talvez aquela fosse a sua hora, ou um trauma de violência urbana, um assalto, uma ameaça, enfim. Eu acredito que seja difícil ter algum trauma de guerra, né? Mas hoje em dia a gente vive num país que infelizmente existe muito um crime organizado, muito bem organizado, e que acaba aterrorizando as pessoas nos centros urbanos. Então não é difícil isso ter acontecido, né? Mas então me conta, você já passou por uma situação dessa? O que você sentiu? Olha, no próximo vídeo eu vou contar para vocês como eu lidei com esse isolamento, o que eu fiz
para conseguir sair dessa situação.